Amigos da Ideia do Jogo, a partida do Vitória contra o Santos demonstrou que o nível da nossa equipe continua evoluindo. Esse jogo ajudou muito mais o Santos do que o Vitória. O empate foi absolutamente injusto, porque a sorte ajudou o Santos. O gol de cabeça de Jamota, um meia, canhoto, pequeno, que não deve ter feito 5 gols de cabeça em toda a sua carreira, num cruzamento bem feito e numa bola rápida, e ele se aproveitou e antecipou do nosso lateral. Muitos dizem que o Kaique falhou, eu acho que não falhou. A bola muito rápida, ele tentou sair, percebeu que ele não ia chegar, voltou para o gol, mas não teve tempo de fazer o gesto técnico de defesa, porque a bola foi muito rápida. E o segundo gol, um gol contra, né? Um cruzamento do Guedes, o lateral. Acho que a bola raspou num jogador e, no reflexo, o Ramon tentou botar a bola por cima da trave e fez o gol contra. O Santos criou uma cabeçada de Ricardo Oliveira, certo? Que passou riscando a trave, e somente isso. O resto foi cruzamentos. A realidade é que o Santos, quando não joga com Bruno Henrique, ele sente muito a falta do seu grande atacante. O Bruno, nascido no Goiás, revelado no Goiás, foi para a Alemanha e lá não se adaptou. Dizem que quebrava a noite na Alemanha. Foi contratado pelo Santos por 12 milhões de reais. Muitos acharam uma loucura. E o Bruno, hoje, é um dos grandes atacantes do atual futebol brasileiro. Muito rápido, alto, técnico. E o Santos sente muito a falta dele. Não que isso seja um atenuante à má performance do Santos. A realidade é que o Santos entrou em campo para esperar o Vitória e jogar no contra-ataque, certo? E colocou o Jamota, um meia, que esse ano jogou muitas partidas de lateral esquerdo, imaginem, e colocou ele de meia pelo lado direito, e colocou o Copete, o colombiano, pelo lado esquerdo. Normalmente joga o Copete pelo lado direito e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Jogo de pé trocado, dando profundidade ao time, né? E nesse caso não, o Copete veio pelo lado direito, e como o nosso Kaique é muito rápido, a grande característica do Copete é a velocidade. Ele foi bem marcado e jogou muito pouco. Na realidade, o Santos esperou o Vitória, certo? Tentou inverter a tática. Veja como o Vitória já preocupa seus adversários, e adversários importantes, né? O Santos é o segundo time do campeonato, mas não mostrou nenhuma superioridade técnica, o que mostra o nível que o Vitória vem encontrando nesse período da competição, e isso nos deixa bastante satisfeitos, a nós todos, rubro-negros. O Vitória ontem foi respeitado pelo Santos, jogando em São Paulo, na sua casa, numa das suas casas famosas, o tradicional estádio do Pacaembu. O fato é que o Vitória não teve outra alternativa. Se o Santos não saía, o Vitória saiu e propôs o jogo e dominou o Santos o primeiro tempo todo, né? E era para ter saído com um resultado favorável, se não fosse aquele
surpreendente gol de cabeça do meia Jean Mota. Segundo tempo, aí o Santos, vendo que a tática não ia dar certo, resolveu atacar, mas atacou muito pouco, foi muito ineficiente, buscou propor o jogo, deu uma melhoradazinha, né? Mas nada que incomodasse o Vitória. E o Vitória continuou atacando, o jogo ficou mais equilibrado, é verdade, mas o nível técnico do Santos muito baixo para quem está entre os primeiros do campeonato, né? Mostrando que esse é um dos campeonatos de nível técnico mais baixo da história do futebol brasileiro, né? Veja a quantidade de clubes que estão brigando para não cair e veja o nível técnico dos times que estão em cima, né? Quem viu o jogo Bahia e Corinthians viu que o Corinthians, embora tenha feito um primeiro turno espetacular, né? Mas não consegue estabilizar a sua equipe no segundo turno e faz uma campanha muito ruim. E nos outros clubes não se vê nada de especial, né? Então, isso vai aumentar a emoção nessas últimas rodadas do campeonato, porque muita coisa ainda pode acontecer. Imaginem, o Corinthians ainda pode perder o campeonato se não reagir. O problema é que os outros times também têm performance ruim, e quando o Corinthians perde, os outros times também perdem, né? Então ele continua mantendo aquela distância de 8, 9 pontos e vamos ver o que é que vai acontecer. Então, no nosso caso, o Vitória no jogo continuou equilibrando a partida e sendo sempre um pouquinho superior, mais organizado, né? Alguns jogadores surpreendem. Quem conhece a história de Felipe Souto no futebol brasileiro tem que se sentir surpreendido com a sua performance, jogando de segundo volante, uma função importante. Em algumas partidas ele deixa a desejar, em outras, como nesse jogo, ele foi muito bem, não é? E é o que eu digo, motivação, confiança faz com que os atletas superem seus próprios limites, né? E é isso que vem acontecendo com alguns jogadores do Vitória. E aí saiu o segundo gol, né? De um dos grandes destaques do Vitória nesse campeonato, o nosso zagueiro Wallace, né? Que retornou para servir ao clube e vem tendo uma regularidade impressionante, né? Para quem teve Fred e Alan Costa, né? Hoje nós temos Ramon e Wallace, nível técnico infinitamente maior, e a qualidade também indiscutivelmente maior. Até Canu, que já fazia parte do grupo desde o início, estava fazendo boas partidas, fazendo gols, até se lesionar, né? Aí quando cai no departamento médico do Vitória, demora de sair, né? Não posso fazer pré-julgamentos. Tenho informações seguras de que a lesão de William Farias é muito séria, né? E o William também faz falta, né? Então veja que o Vitória tem encontrado soluções que está levando o Vitória a fazer uma campanha muito boa nesse segundo turno. Um dos destaques do Vitória nesse jogo, talvez seu principal jogador, embora a gente tenha que reconhecer que o time foi todo bem, né? Não teve nenhum jogador que a gente pudesse dizer que não tenha tido uma participação efetiva no jogo, por isso que o resultado foi injusto. O time todo jogou muito bem, não é? Mas sem dúvida que o jovem atacante David, revelado no clube, foi o grande destaque do jogo. Além do golaço que fez, ele participou intensamente do sistema tático organizado por Mancini. Ele deu pouco espaço ao lateral adversário, marcou até o fundo o lateral,
coisa que não é muito bom, né? Normalmente nesses sistemas táticos defensivos, quando tem que se defender, o jogador que joga na borda, ele deve ir até a intermediária e depois faz a troca, né? O lateral, no caso do Juninho, pega o lateral adversário e o volante daquele lado pega o meia atacante que joga na borda, né? Para que os zagueiros não saiam da área, né? Mas ainda assim o David, muitas vezes nós vimos ele até o fundo do campo acompanhando o lateral, né? Teve fôlego, né? Para fazer essa jogada e ainda chegar na frente com várias jogadas perigosas, além do golaço que fez. Foi realmente o grande destaque do jogo, já é uma realidade, reconhecido na mídia nacional como das revelações do Campeonato Brasileiro, e o nosso torcedor do Vitória ainda reclama, exigente como poucos entre as torcidas brasileiras. O torcedor do Vitória, sem dúvida, é um dos mais exigentes, mas eu já falava em janeiro, fevereiro, para vocês aqui no áudio, de que David é um jogador que já nos chamava a atenção desde o ano passado, quando ele entrava só no segundo tempo dos jogos. E é lógico, como um jogador jovem, ele ainda oscila um pouco. Algumas partidas ele participa pouco do jogo, né? E ele é um jogador de força, de velocidade, muita qualidade, chuta muito bem com as duas pernas. Então, um jogador que tem tudo para continuar dando grandes alegrias ao nosso torcedor. E agora vem a virada, as últimas 11 partidas, e o Vitória tem que finalmente sair de qualquer risco do rebaixamento. Pois bem, o Wallace fez o gol e o Santos mais uma vez achou o gol, né? Num cruzamento. Foi quando o Santos realmente sentiu que podia perder o jogo e foi para cima e conseguiu o gol. Depois o Vitória voltou a mandar no jogo, né? E o bom goleiro do Santos foi muito acionado, o Vanderlei, certo? E eu acho que o resultado foi absolutamente injusto. Mas, considerando um jogo fora de casa, é sempre um jogo fora de casa. É que a gente já está mal acostumado, né? De ganhar fora de casa. Mas o empate é um bom resultado, sem dúvida. E agora o Vitória tem 3 jogos que pode determinar a sua mudança de patamar, né? Porque enfrenta Atlético de Goiás, Atlético Paranaense pela ordem, o Clássico e o Atlético de Goiás, né? Esses 9 pontos podem determinar uma mudança de patamar técnico na classificação do Vitória nesse Campeonato Brasileiro. E nós estamos merecendo isso, né? E vamos esperar que o Vitória em casa consiga finalmente ter uma performance melhor, né? E que possa alegrar os seus torcedores, que com certeza irão em grande número ao estádio Manuel Barradas. Um abraço para vocês.